Fala galera, tudo bem? Rui aqui. Vamos continuar o nosso estudo de história grega, né? De antiguidade grega. No último vídeo a gente viu a expedição Cita e a revolta jônia, né? Então a gente está ali no final da revolta jônia. Os atenienses apoiaram em parte a revolta, né? Então agora que os persas ganharam, vamos ver se eles vão dar o troco, né? Assim, vocês provavelmente nunca se depararam com alguma palavra de origem persa no seu vocabulário, né? Mas muitas palavras gregas. Então, não queria dar spoiler, mas vocês já sabem quem venceu as guerras entre os gregos e os persas, né? Mas vamos lá. Então, os persas venceram Mileto, que era a cidade líder da revolta, e agora eles estão indo, a partir da primavera de 493 a.C., eles estão ah, indo nas várias cidades. Algumas eles destroem, algumas deles colocam democracias, né? Porque tiram os tiranos e colocam democracias, né? Você vê que primeiro os tiranos eram defensores dos persas, né? Mas agora que os tiranos também têm um poder e se revoltam contra a Pérsia, eles colocam democracias, né? Então, quer dizer, você vê que os vários regimes políticos podem ser contra ou a favor dos persas, né? Dependendo de como que a situação está ocorrendo, né? Então, Milcíades, que era o tirano do Quersoneso Trácio, volta para Atenas, né? Ele governava a península de Galípoli. Então, ele era um inimigo declarado e inveterado de Dario, né? Ele participou da revolta. Ele foi duas vezes expulso de seu domínio no Quersoneso por Dario, né? Pelos persas, né? Por lutar contra os persas. Ele foi o conquistador de Lemnos, que foi também então ajudou a vencer os persas nessa batalha. Ele era um nobre ateniense da mais alta linhagem e presume-se um parente de Iságoras, que era o líder da facção nobre, né, dos Eupátridas, e era um rival de Clístenes. Então, o autor diz, ele era exatamente o homem que a oposição queria. Suas conexões, rank, né, que seria o sangue, né, a nobreza, né, e as tradições, que também tem a nobreza, né, quer dizer, o apoio dele ser de uma família tradicional, né. Então, essas coisas lhe garantiam o apoio da nobreza. Para os mercadores, que tinham grande contato com as cidades da Jônia e eram muito interessados na presença ateniense do Egeu, seu passado imperial era a carta de recomendação que eles queriam. Então a gente já tem aí dois grupos, que é os nobres eupátridas, né, ligados à terra, que gostam meu Deus, do Milcíades. Talvez eu tenha dito Miltíades antes, mas é Milcíades, eu tenho muito problema com essas pronúncias. E os mercadores também, porque a Jônia ela também é ateniense, né? Os atenienses também são jônios, então eles faziam comércio, né? Então, os Alquimeônidas queriam mais assim não queriam ser aliados aos persas, né? E os persas agora são inimigos dos jônios. Então, o Milcíades aparece como o cara, né? O líder do. Bom, ele vai falar aqui. Ele foi recebido como campeão dos descontentes com o governo e foi colocado como candidato a general. Essa eleição iria decidir se Atenas pediria perdão a Dario e aceitaria Hípias como tirano, ou se confrontaria a ira da Pérsia, seja lá como, né? Que é incrível quando você olha nos mapas, né? A, a Pérsia é enorme, né? O Império Persa é Egito, Turquia, tudo ali que hoje é Líbano, Síria, Israel, Palestina, Iraque, Irã, né? Quase uma parte da Índia ali também. Então é um negócio enorme. E os gregos é um negocinho pequeno, eles estão todos divididozinhos. Então, assim, fala, mano, é incrível isso, né? Mas, então a questão se complicava devido à política interna. Encarar a Pérsia sem Esparta era loucura, mas os Alquimeônidas tinham bons motivos para crer que o apoio espartano seria a sua expulsão e o retorno da aristocracia. A gente viu lá nos outros vídeos que os espartanos colocavam aristocratas eh, simpáticos a eles, né? E tirando os tiranos, é que democracia não tinha muito, estava surgindo agora lá, né? Mas e os Alquimêonidas justamente brigaram com os. Foram eles que lutaram contra os espartanos ali, né? E expulsaram eles da cidade. Tanto que o rei Cleomenes queria acabar com a democracia ateniense e colocar Hípias também, né?
Assim, se não fosse os persas, porque os persas também apoiavam Hípias, né? Então acabou ficando que os persas e os espartanos queriam Hípias e nenhum dos dois queria a democracia ateniense, né? Que é bem interessante. Então quer dizer, precisava dos espartanos para ser aliados, né? Mas os caras que estão no poder, eles são inimigos dos espartanos, no poder em Atenas, né? Então fica complicado. Eles ficam meio que, como é que a gente vai fazer isso, né? Então é o seguinte, a gente tinha dito que aquelas antigas facções gregas, né, da planície, a costa e a colina não existiam mais, né? Isso era um autor. Agora esse está dizendo que essas facções ainda existiam, né? Então eu vou falar o que ele estava dizendo aqui, né? Então o Vale, né, a Diacria, se eu não me engano, que eram os antigos seguidores de Pisístrato, então os apoiadores da primeira tirania, tinham pouco interesse em expansão imperial e provavelmente eram favoráveis ao governo, porque eles eram aqueles caras que não tinham terra e que Pisístrato pegou as terras dos nobres e distribuiu para eles. Então os caras pegaram as terras dele, estavam lá de boa, ali na sua terra e não queriam saber de nada. Então provavelmente eles eram favoráveis ao governo. Os eupátridas, né, que eram os nobres, apoiavam uma aliança com Esparta para combater o avanço da democracia. Então a gente já tem aí os três grupos, né? Tem o vale, tem a planície e os comerciantes a gente já viu também que eles eram a costa, né? Eles eram mais favoráveis a juntar com os jônios, né? Ah, não, agora vai falar agora. O voto de Minerva estava com os Parali, a classe comercial e industrial. Seu temperamento era naturalmente democrático, porém a traição dos jônios, dos quais eles provavelmente eram parentes, colocou-os contra os alquimeônidas. Então, por um motivo temporário ali, né, da situação, eles decidem ficar contra os alquimeônidas, que são o Partido Democrata, né, por assim dizer. Os alquimeônidas tentaram a última cartada, processar Milcíades por sua tirania no Quersoneso. A lei ateniense não se importava com os Trácio Dolonqui, que era o povo ali de onde o Milcíades foi tirano, mas que o grupo de atenienses que foi para o Quersoneso sob a proteção de Milcíades o Velho, que era o tio desse Milcíades, fosse motivo para um processo contra seu sobrinho Milcíades o Jovem, é estranho. Então, quer dizer, não podia ser eles não estavam processando ali Milcíades por causa dos nativos, mas também ele acha estranho que fosse aqueles pouquinhos atenienses que foram para lá, sabe? Então, para o autor, Heródoto confundiu esse, que é o primeiro julgamento de Milcíades, com o segundo. Spoiler, Milcíades vai ser julgado uma segunda vez. O primeiro julgamento era apenas para desqualificá-lo como candidato por ter sido tirano no estrangeiro, e não uma ação penal que terminaria com a pena de morte. Havia um bom motivo para crer que um tirano no exterior seria um tirano em Atenas. Milcíades ter sido feito general logo após sua absolvição confirma essa teoria. Então, quer dizer, ele está falando que não é um julgamento, digamos assim, criminal, sei lá como é que chama, porque eu não sou do direito, mas na verdade, assim, ele deve ter ganhado a eleição primeiro. Eles falam, não, a gente vai tornar a eleição dele inválida porque ele foi tirano no Quersoneso, mas não deu certo, então ele acabou assumindo normalmente. A vitória de Milcíades foi o voto em favor da guerra contra a Pérsia e a aliança com Esparta e Milcíades como protagonista. Então os atenienses vão para a guerra. Faltava aos persas punir os atenienses, Erétria, eu posso ter dito várias vezes Eretria, mas é Erétria, esses nomes gregos, e tomar Naxos, também Delos. Então a tropa de a tropa foi colocada sob Artafernes, eu escrevo errado, tenho um problema de leitura, Artafernes, e Datis, que é o segundo no comando, tendo partido em 491. Então a revolta jônia acaba em 493 ali, e 492, 491 é a partida dos persas para invadir Atenas, né? Que aí agora já é guerra dos persas com os gregos mesmo, né? Antes, assim, os persas foram tomando lá, tomavam uma cidade e tal. Com a Lídia, né? Com a conquista da Lídia, eles tinham várias cidades que eram, digamos assim, vassalas da Lídia, né? Submetidas à Lídia, e os persas pegaram para eles, né? Então a gente tá ali 491. Mesmo as fontes mais modestas, que colocam 300 navios na frota persa, parecem exageradas. A insistência de Heródoto no transporte da cavalaria parece indicar que isso era uma novidade.
Então, bem legal, né? Tipo, é uma das primeiras vezes, então, que algum exército está transportando cavalos por navios. Para o autor, uma melhor estimativa seria 25.000 de infantaria e 1.000 cavaleiros. Os antigos diziam até 200.000 infantes e 10.000 cavaleiros, ou até 600.000 homens no total, né? Então, bem, eles acham que isso é um exagero, de que os gregos estavam exagerando para falar que os persas eram muito mais poderosos e tal. Então, vamos lá. Os persas avançaram sobre Naxos e Delos, ambas cidades nas Cíclades. Depois foram para Caristos, na costa sul da Eubeia, para atacar Erétria. Na Erétria é na Eubeia. Então, provavelmente no dia 10 de setembro de 491, os persas desembarcaram ao leste de Erétria. O apelo dos erétrios, eretrianos, sei lá, pelo apoio ateniense chegou no mesmo dia, e o Milcíades fez um decreto, né, para socorrer a cidade de Erétria. Então, o exército ateniense já estava mobilizado, né, porque eles sabiam que ia ter uma guerra em algum momento, e eles enviaram um mensageiro chamado Filípides para informar os espartanos dos acontecimentos e pedir ajuda. O Filípides, ele teria percorrido em 48 horas um percurso de 240 quilômetros. Então, o autor acha que é possível, porque ninguém disse que ele fez o caminho todo a pé. Então, não dava para ele ter chegado em Esparta a tempo. Porém, ele chegou na época em que a lua estava crescente. E os espartanos tinham, não sei se é desse mês que ele tinha um festival, mas eles tinham um costume de não ir para a guerra antes da lua cheia. Então, se a lua não estava cheia ainda, eles tinham que esperar a lua ficar cheia para ir para a guerra. Tinha uma questão assim religiosa, né? E o autor lembra também que os éforos e os opositores de Cleomenes estavam também tinha uma política em Esparta, né? Que nem todo mundo iria querer apoiar Atenas ou ir contra a Pérsia, né? Então isso também pesou, né? Mas o exército ateniense marchou no dia seguinte do decreto de Milcíades. Esse era composto apenas de infantaria, pois não havia um corpo regular de cavalaria na época. Heródoto não nos fornece o número dos atenienses. As fontes posteriores nos dão números bastante críveis de 10.000 atenienses e 1.000 plateanos, que eram os aliados dos atenienses. Pausanias atesta a existência de uma tumba onde outros guerreiros não hoplitas de Atenas estão enterrados. Isso era incomum na época, mas pode ter sido devido à urgência. Então você vê como você tem que juntar vários pedaços, né, de vários livros até da época para a gente ter uma ideia do que aconteceu, né? A organização hierárquica do exército ateniense nesse momento é uma questão difícil. O Heródoto é vago quanto à relação do Polemarco com os 10 generais dos 10 regimentos, né? Então a gente lembra que Atenas tinha 10 tribos após a reforma de Clístenes. Cada uma dessas tribos tinha o seu regimento e tinha um general. E tinha o Polemarco, que era o chefe assim da guerra, né? Então é bem difícil a gente saber, porque o Polemarco foi perdendo força e virando um cargo meio administrativo, meio simbólico, e os generais foram se tornando mais importantes, né? E então é difícil a gente saber em qual momento que a gente tá, porque a gente não tem assim evidências certinho de tudo, né? Mas ele fala o seguinte: Aristóteles, que não oferece muitas evidências, ele não dá as provas, né? Mas ele diz que a gente pode usar ele porque ele tem algum relato mais detalhado do que o de Heródoto. Ele diz que o Polemarco ainda era eleito nessa época e não escolhido pela sorte. Com o tempo ele foi se tornando sorteado, o cargo do Polemarco, que seria assim o chefe da guerra. Os generais, contudo, formavam um conselho de guerra que acabou usurpando os poderes do Polemarco, né? Depois de algum tempo. A linguagem de Heródoto dá a entender que Milcíades era de alguma forma superior aos outros generais, o que é incompatível com o cargo do Polemarco. Então, quer dizer, por um lado, Aristóteles diz que o Polemarco ainda era importante, mas quando a gente lê o Heródoto, dá a entender que o Milcíades é o mais importante, só que o Milcíades não era Polemarco, ele era general. Então, quem que tá, em qual momento que a gente tá, né? Quem que tem poder de verdade ali? Heródoto também coloca uma presidência rotativa diária entre os 10 generais, que é incompatível com a supremacia de Milcíades. Alguns historiadores rejeitam essa presidência como sendo de um tempo posterior.
O argumento seria mais forte se essa prática pudesse ser encontrada no exército de Péricles. Então, de novo, Heródoto dizendo que Milcíades, ele coloca Milcíades ali como sendo o cara que está controlando tudo. Porém, ele também diz que tem essa cada dia um general que era presidente, que comandava, era o general mais importante naquele dia, e ia trocando. Então, alguns dizem que isso seria posterior, que na verdade Heródoto trouxe para aquela época algo que não era dessa época, mas a gente não acha evidências disso depois. Então, quer dizer, como que ele enxergou no passado algo que ainda não tinha na época, mas se depois também não teve, né? Como é que fica isso? Então, a resposta ali que o autor dá seria mais ou menos assim: Heródoto poderia ter representado um estágio de transição da hierarquia militar ateniense. O conselho de generais já teria usurpado o poder do Polemarco, mas enquanto o conselho não estivesse reunido, cada dia um dos 10 era responsável. Então, e Heródoto teria se confundido pelo fato bastante possível que a batalha e o decreto de Milcíades teriam sido na sua presidência. Então, aí ele vai falar depois dos generais terem cedido os dias deles, mas então, por uma coincidência de que tanto o decreto quanto a batalha foram no dia da presidência do Milcíades, parece que o Milcíades estava meio que mandando em tudo, mas não é, era só que caiu nos dias dele. Mas já tinha já estava, assim, o Polimarco já não tinha todos os poderes e os generais ainda não estavam também com todos os poderes. Então, tipo, um meio a meio ainda, né? Porque a gente vai ver que o Polemarco, eu não vou falar muito, mas o Polemarco que era, esqueci o nome dele, mas ele ainda é importante nessa batalha. Os atenienses avançaram rumo norte para cruzar para a Eubeia, né? Então, os persas estão chegando em Erétria, que é a cidade na ilha de Eubeia, então os atenienses vão para ajudar eles. Quando chegaram as notícias de que os persas desembarcaram no leste, desculpa, eles estavam indo quando chegou a notícia de que os persas desembarcaram no leste. Os generais persas estavam informados do movimento para resgatar Erétria e lançaram um ataque preventivo usando o regimento de Dates, lembra que a gente falou que era um dos líderes, que guiado por Hípias, desembarcou em Maratona. Então o Hípias, né, ele era ateniense, então ele está ajudando os persas, então ele conhece ali a Ática, então eles já lançam esse ataque do outro lado para fazer eles voltarem e não terem tempo de ajudar a Erétria, né? Uma distração assim, não é só uma distração, né, mas para deter o avanço dos atenienses, fazer eles terem que voltar e proteger a Ática. Então os atenienses teriam chegado em Maratona no dia 7 de setembro, e a batalha teria ocorrido talvez no dia 16, se eu entendi direito. Datis tinha conseguido seu objetivo de atrasar o resgate ateniense à Erétria. Além disso, não era possível recuar sem deixar Atenas exposta aos persas, e a cidade estava dividida entre os apoiadores de Hípias e os apoiadores da democracia. Então a cidade não ia oferecer resistência, porque além de não ter o exército, ela estava dividida. Então era fácil de tomar a cidade, né? Então eles tinham que vencer os persas ali. Os generais esperaram os reforços espartanos enquanto a Erétria resistia. Então assim, eles vão falar assim: a gente não precisa atacar porque os espartanos estão vindo. Acho que eu errei aqui falando que era 16 de setembro, mas acho que é 12. Mas de qualquer forma. Então chega a notícia de que vamos lá. A cidade de Erétria se defendeu bem nos primeiros 6 dias, mas na noite do sexto, né, da virada do sexto para o sétimo, dois traidores trazem os persas para dentro da cidade. Eles queimam e pilham a cidade. E a notícia da queda de Erétria chega aos generais atenienses em questão de horas, né? Então é bem próximo ali. Então dá para ter chegado rapidinho a mensagem. Então eles estão percebendo que eles vão ter que avançar contra os persas, porque assim que eles controlarem a situação em Erétria, os persas vão atacar Atenas em seguida. Então eles têm que dar um jeito rápido. A versão contada por Heródoto é estranha. O conselho de 10 estava dividido, Milcíades e mais 4 a favor do ataque e os outros 5 contra. Milcíades pede ao Polemarco o voto de Minerva em favor do ataque. O Polemarco não estava presente, mas Heródoto o descreve como um membro ordinário do conselho. Então, de novo, tem essas inconsistências ali, né? Além disso, é muita coincidência que os generais que votaram
com Milcíades seriam presidente nos 4 dias seguintes, porque a história é que eles conseguiram então a batalha e os generais que apoiaram Milcíades entregam os dias de presidência deles para Milcíades, mas ele espera chegar no dia dele para atacar. Então, quer dizer, a gente entende que os 4 generais que apoiaram Milcíades eram dos 4 dias que faltavam até o dia do Milcíades, quer dizer, é muita coincidência, assim. Então, isso é meio estranho na versão do Heródoto. O autor apenas diz que provavelmente todos os generais entregaram a Milcíades os seus dias, mais fácil, todo mundo entregou para Milcíades. Que o Polemarco sancionou ou mesmo que a decisão foi unânime. Então, essa, contudo, não seria de atacar os persas imediatamente, mas esperar a chegada dos espartanos ou a saída dos persas de Erétria. Esses teriam deixado Erétria no dia da próxima presidência de Milcíades. Então, beleza, eles sabem que Erétria caiu, e assim que eles souberem que os persas ou os espartanos chegam, ou assim que os persas começarem a entrar nos barcos para vir para Atenas, eles atacam. Com a notícia de que Artafernes estava deixando Erétria, era necessário vencer os persas. Os atenienses quiseram usar 2 colinas que tinham ali no vale. Tem tipo a praia ali e um vale. Então eles queriam usar 2 colinas que tinham ali para proteger o flanco, né? Se aproveitar dessa defesa natural. Então tem que lembrar que os persas são 25.000 homens de infantaria, 1.000 cavaleiros, que a gente já vai falar deles daqui a pouco. E os atenienses são tipo 11.000, então eles têm tipo metade da força dos persas. Então eles calcularam mal a distância entre as 2 colinas e o centro ateniense ficou muito fino e meio fraco. Então eles avançaram o centro ateniense em uma marcha lenta, que o problema é que os persas tinham arqueiros. Então assim que eles chegassem sob o raio, né, de alcance dos arqueiros, eles tinham que ir correndo. Então eles fizeram exatamente isso, eles foram devagar. Quando começaram as flechas, eles foram correndo para atacar o centro dos persas. Só que o centro dos persas era mais forte e foi empurrando o centro ateniense de volta. Nisso, os flancos atenienses avançaram contra os flancos persas, que tinham ficado meio expostos, e era uma infantaria muito leve dos persas, comparada com a dos atenienses, que era mais forte. Que até aí os atenienses estavam perdendo, né? O flanco deles retornando. Só que quando os flancos atenienses avançam e atacam essa infantaria leve dos persas, eles conseguem vencer com uma grande facilidade. Então, fica o quê? O centro dos persas combatendo o centro ateniense e os flancos dos persas desapareceram. Então tá só o flanco, o centro dos persas, meio quase que cercado, né, pelos atenienses na frente e nos flancos. Então os persas começaram a fugir e nesse momento eles recebem um sinal com um escudo que é levantado, talvez lá de trás se eu entendi direito, dos atenienses, né? Eu tinha achado que era dos barcos, mas acho que alguém do lado dos atenienses levanta um escudo que seria um sinal de que Atenas estava desprotegida e que os persas podiam seguir para Atenas direto, né? Provavelmente é um plano que deu errado ali, mas esse sinal foi atribuído aos Aquimêônidas e então os persas começaram a fugir para tentar chegar na cidade de Atenas que estava desprotegida, enquanto o exército ateniense ainda estava lá, né? Tentar chegar em Atenas antes deles. Então os atenienses conseguiram chegar na cidade antes dos persas. Os persas não receberam nenhum sinal para desembarcar e viram que os atenienses estavam lá, então eles foram embora, voltaram para a Ásia, tipo, deu errado. Os espartanos chegaram a tempo de ver os corpos persas ainda não enterrados, a gente não sabe quanto tempo depois, porque às vezes os corpos ficam lá um bom tempo, né? Mas eles chegaram lá, vocês ganharam a batalha e tal, e voltaram. A gente não sabe o que aconteceu com a cavalaria persa. Não existe menção dela na batalha, então supõe-se que eles tinham ido para algum lugar para procurar alimento para os cavalos, porque os persas não tinham uma linha de suprimentos, né? Então os atenienses até foram atrasando as batalhas, ficaram tipo uns 6 dias ali para os persas não terem tanta comida, né? Enquanto eles tinham alguma linha de suprimentos. Vamos lá, então a cavalaria não participou da batalha.
Então, o autor diz que o apoio dos Alquimêonidas à Pérsia faz sentido dentro do contexto interno ateniense, porque lembra que os Alquimêonidas, eles meio que não, é que agora eles já tinham alguma relação com Sardes, que na época era o reino da Lídia, depois, virou da Pérsia, né, mas meu Deus, o Milcíades chega e ele tá fortalecendo a facção rival dos Alquimêonidas, que é a facção do né, dos nobres. Então o Milcíades está juntando todo mundo e colocando todo mundo contra os Alquimêonidas. Então poderia ser deles chamarem os persas contra para se aliarem aos persas, né. E a gente viu que eles já eram meio ambíguos com relação aos persas. Os Alquimêonidas foram os primeiros a chamarem os persas para dentro da política ateniense, por assim dizer, e eles sempre tiveram uma posição meio ambígua com relação aos persas, né. Então, basicamente é isso, galera. A gente vai ver o resto depois. Mas muito obrigado, espero que tenham gostado, espero que tenha sido aí de utilidade para vocês. Muito obrigado, até a próxima, valeu.